Fala pessoal, hoje eu vim visitar uma loja de ferramentas na Colômbia e eu vou mostrar para vocês as marcas locais e algumas relíquias que eu encontrei aqui dentro. Eu me chamo Gabriel e seja muito bem-vindo ao canal Meu Review. Assim como acontece no Brasil, as lojas de ferramenta de bairro são uma excelente opção para você ter um melhor atendimento e também podem esconder verdadeiras oportunidades, como vocês vão ver mais para frente. Mas antes vamos começar aqui pelas marcas mais encontradas aqui na Colômbia, e uma delas é essa Trooper, que é uma marca mexicana que promete trazer uma qualidade superior, mas ainda focada no custo-benefício. A Trooper também possui outras marcas, como essa, Pretool, e juntas elas cobrem grande parte das ferramentas da loja. Para vocês terem uma ideia, a Trooper produz ferramentas em private label, tanto para Lowe's como para Home Depot, através das marcas da Husky e também da Cobalt. E me impressionou a qualidade dos alicates, onde sempre todos estavam muito soltos, e principalmente esses modelos da linha Expert, com um cabo bem confortável. Um ponto curioso, observa que todos os alicates eles estão presos por uma trava de segurança que impede que ele seja removido ali da gôndola, e pela loja ser localizada numa região costeira, eles envolveram num plástico filme para tentar evitar um pouco da corrosão. De qualquer forma, esses modelos Comfort possuem uma tinta extra de proteção em cima do metal, e a nítida similaridade do cabo desse alicate com os alicates da Virra. Além dos modelos tipo Linesman, eles também têm os modelos do tipo universal com pipe grip, que são vendidos tanto em 7 e 8 polegadas, e todos dois possuem alta alavancagem. Aqui na parte de trás você consegue ver a informação de que eles são feitos na China. Eu encontrei também aqui esses mini alicates de precisão, que lembram muito os alicates da Stanley, o modelo da Pretool no estilo Linesman, e eles também vendem esses alicates em modelos de kit, tanto nos tamanhos normais, como também nos alicates mini. Observa aqui no kit da Trooper como é interessante o desenho do cabo. Eles também possuem toda uma linha de alicates de pressão, e me chamou a atenção principalmente as versões de bico, e também alicates decapadores de cabos e fios, que seguem um desenho muito similar aos modelos da Stanley e da Irving. Eles também possuem alguns alicates para corte de cabo e também para eletrônica, e me chamou a atenção esse alicate de corte frontal pelo sistema de mola e o cabo confortável. Aqui mais embaixo tinha também um bomba d'água, com o estilo de trava dos modelos Channel Lock, com o modelo de cabo confortável da Trooper. Mas como eu mencionei, também existem outras marcas de ferramentas, como essa chamada Saco, que tem não só o desenho, como também as mesmas cores do cabo da Gedore. Eles possuem também esse outro modelo com cabo amarelo, que possui um crimpador na parte de baixo, e mesmo ele mencionando o USA ali na parte da frente, eu não encontrei nada aqui na caixa que informasse onde esses alicates são produzidos. Aqui na parede você já começa a encontrar algumas coisas da Stanley, mas ainda predomina a parte da Trooper. E aqui alguns modelos dos alicates de pressão, com cabo com acabamento confortável, e aqui na parte de cima os alicates de bico, que me lembraram muito os modelos da Laowa, principalmente os modelos maiores de 8 polegadas, e como eu mencionei, esses alicates de pressão de bico, principalmente esses modelos menores de 6 e 4 polegadas, que são bem portáteis. Aqui na seção de martelos, você encontra martelos da Stanley, e também os martelos da Trooper, além de algumas machadinhas e marretas lá na parte de baixo. Seguindo aqui no corredor, você encontra aqui do lado esquerdo a parte de ferramentas elétricas, onde predomina ainda as ferramentas com fio, mas você encontra alguns modelos, principalmente da Makita, e algumas desconhecidas, como essa Discover, além de algumas poucas unidades de ferramentas elétricas da Trooper. Você também encontra as ferramentas da DeWalt, mas a maioria, como eu falei, ainda é com fio. Aqui do outro lado, na parte de acessórios, você encontra marcas famosas como Makita, mas observa como grande parte dos acessórios são da marca Trooper ou sob a marca Pretool. Observa aqui que ele tem uma grande variedade de acessórios e lembram muito a gama de itens que a Dexter tem no Brasil. Passando agora para a chave de aperto, a Trooper também tem kits de chave de precisão, como esse kit de bits para eletrônica. Mas logo aqui embaixo um item me chamou muita atenção, que eram chaves de um estoque muito antigo da All-Trade, que é a mesma marca dona da Power Build. Ao contrário das outras ferramentas, essa estava solta, e eram todas chaves feitas nos Estados Unidos, com o mesmo estilo das chaves da Klein. Voltando para a parte de cima do stand, eu comecei a dar uma olhada nos estilos diferentes de cabo, como por exemplo esse da Pretool, mas principalmente esse também da Discover, que lembrava muito as chaves da Baco, além de uma coloração bem diferente. Encontrei uma chave 6 em 1 também da Trooper, e que vai agradar muito aqueles que gostam de uma chave com cabo maior. Mas embaixo aqui os kits de chaves da Trooper,
e observa como eles usam as cores para distinguir o tipo da chave, e eles vendem elas também avulsas, e um dos pontos mais curiosos e interessantes é que é impressionante a similaridade no formato dela com as chaves da Fellow. Porém, aqui no caso da Trooper, ele não possui aquela área macia como acontece no cabo da Fellow. De qualquer forma, o formato permanece muito ergonômico e também muito confortável. Aqui eu estava buscando o modelo PH2 da chave para dar uma olhada no acabamento da ponta e me lembrou muito o formato das chaves da Dexter. Esse tamanho em específico também estava solto, então dá para ver mais de perto alguns dos detalhes, como a inscrição ali na parte de baixo do cabo e o acabamento da haste até a ponta da chave. Esses preços estão em pesos colombianos, para vocês terem uma noção do valor, basta vocês dividirem por 4.000, que vai dar o valor em dólar. Outra chave que me chamou a atenção foi essa chave de impacto deles, com um cabo todo transparente, que remete à chave da Vessel, que tem um funcionamento assistido por mola. Aqui na parte de baixo você encontra os kits isolados de chaves, e esse em específico é o kit da Trooper, que segue um outro modelo de cabo e se diz inclusive certificado VDE. Aqui outros modelos da chave Discover, nesse caso já com um cabo maior. E logo ali embaixo, na direita, algumas chaves da Stanley com estilo de cabo antigo, porém eu não encontrei nada escrito de que elas eram feitas nos Estados Unidos, então não deu para confirmar se isso era realmente um estoque antigo. Porém, exatamente do lado, eu encontrei uma enorme surpresa, que eram chaves da Vessel feitas no Japão, embaladas em plásticos da loja. Esse modelo amarelo era de tamanho P4, e do lado, essa chave vermelha era de tamanho P3. Mas as surpresas não pararam por aí, e eu encontrei essa relíquia de kit da Craftsman, literalmente jogado como peça única, e totalmente feito nos Estados Unidos para a loja da Sears. Esse é um kit que basicamente não existe mais. Eu inclusive procurei ele na internet, mas não consegui buscar muita informação sobre ele, e ele estava sendo vendido por $59, o que é um preço incrível se você considerar essa raridade. Passando agora para o outro corredor, você encontra aqui kits de chaves Allen da Trooper em diversos tamanhos e jogos, além de kits de chaves Torx em diversos formatos. Me chamou a atenção esse kit pequeno da Trooper, que literalmente cabe na palma da mão e diferenciam na cor se são métrico ou imperial. Mais pra frente alguns adaptadores aqui da Trooper, e logo ao lado uma relíquia que eu deixei passar, que é esse kit azul de chaves Made in Germany, que eu só vi agora na edição do vídeo. Aqui na parte de baixo alguns kits de chaves Torx, e dois outros kits antigos de reparo da All-Trade, que incluem um básico de ferramentas para pequenos consertos de uma forma geral. Eu tentei dar uma olhada na origem de cada um desses itens, mas não consegui muita informação da procedência deles. Esse segundo kit já incluía um pouco mais de ferramentas, mas ainda bem parecido com o modelo anterior. Seguindo ainda nesse corredor, uma grande quantidade de soquetes e chaves vendidas avulso, e também alguns kits, porém nada muito exclusivo. Aqui num outro corredor a parte de talhadeiras e também formões. Me chamou a atenção esse modelo aqui da Trooper, pela ergonomia do cabo e o acabamento dele, e do lado toda a parte de cortadores de tubos, que são disponíveis em 3 tamanhos, além de grampos e outras ferramentas para lidar com tubos. Eles também têm toda uma linha de níveis e torpedos. E aqui a parte de serras manuais, que aparentemente pareceu ter uma boa construção, tendo aquele desenho mais moderno de arco de serra da Klein. Eu encontrei também esse jogo de mini ganchos da Trooper, que segue no formato mini dos cabos da chave da empresa, e aqui na parte de baixo as limas de diversos formatos. Mas quando eu achava que eu não ia encontrar mais relíquias, eu encontrei essa chave da Stanley de perfuração manual, que é uma raridade hoje em dia e também faz parte do estoque antigo de produtos feitos nos Estados Unidos. E por último, quando eu já estava indo embora, eu achei essa outra chave da Stanley, também feita nos Estados Unidos, que é chamada de Clutch Driver, e ela tem um formato de aperto único e é usado como um parafuso de segurança. E por fim, mesmo com uma restrição de espaço na mala, eu ainda consegui sair com alguns itens para fazer review para vocês. E deixa agora aí nos comentários quais desses itens vocês comprariam se vocês estivessem nessa loja. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, o que ajuda a gente a produzir mais conteúdo, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, um abraço.